Você já ouviu falar em Rui Barbosa? Talvez ele seja apenas um nome gravado em placas de ruas e praças, ou ainda uma figura que paira distante nos livros de história. Mas será que conhecemos verdadeiramente esse homem cuja mente foi comparada às mais brilhantes que o Brasil já produziu? Seja bem-vindo ao Direito por Trás da História. Direito por Trás da História pode te surpreender. Hoje começaremos uma jornada por 3 episódios para desvendar a trajetória desse gênio da palavra, da justiça e da liberdade. Um homem que desde menino já carregava nos ombros o peso das expectativas de seu pai e os desafios de seu tempo. Rui Barbosa poderia ter sido matemático, filósofo ou qualquer outra coisa que sua mente prodigiosa desejasse. Seus professores enxergavam nele um talento sem igual, um farol de conhecimento que poderia iluminar qualquer caminho. Tanto é verdade que 2 de seus professores o indicaram para seguir carreira na matemática e na filosofia. Porém, o destino moldado pelas mãos do tempo e pelas aspirações de seu pai o conduziu ao direito e à vida pública. Nascido em 5 de novembro de 1849 em Salvador, na Rua dos Capitães, hoje, claro, denominada Rui Barbosa, Rui era filho de João José Barbosa de Oliveira e da dona Maria Adélia Barbosa de Oliveira. Seu pai, um médico extremamente letrado e político por escolha, registrou o filho com o nome de Rui, isso mesmo, Rui com Y. Só que em 1943, durante o Estado Novo, a Academia Brasileira de Letras aprovou um conjunto de regras ortográficas que eliminou a letra Y do alfabeto, transformando Rui com Y em Rui com I. Mesmo assim, muitos defendem que o nome deveria ser mantido como Rui com Y. Mas para simplificar, e seguindo as orientações da Fundação Casa Rui Barbosa, vamos usar Rui com I. Superada a discussão sobre a grafia de seu nome, importa dizer que o filho de Maria Adélia Barbosa teve uma irmã, Brits Barbosa, e também um irmão, mas este somente por parte de pai. Seu irmão chamava-se Clímaco Ananias Barbosa de Oliveira, 9 anos mais velhos, e fruto de um relacionamento que o pai de Rui teve com Águeda Constança da Silva Amaral, sendo essa história esquecida por muitos e contada por poucos. O pai do Rui Barbosa teve forte influência na infância do menino Rui, inclusive na genética, pois ambos eram muito semelhantes fisicamente. Alguns dizem que João Barbosa era médico frustrado, pois queria ter seguido a carreira do direito, o que acabou jogando esta frustração nas costas do seu filho, exigindo do menino Rui muito além do normal, até mesmo para a época e para a classe econômica que ocupava. Com apenas 5 anos, Rui já dominava a gramática como se fosse sua segunda pele. Não apenas lia, mas analisava frases, distinguia orações, conjugava verbos, com uma precisão de mestre. Seu professor não tardou a proclamar a genialidade daquele garoto franzino, que recitava Camões aos 10 anos como se fosse um velho poeta renascido. Além de aulas de português, estudou outras línguas, ainda na infância. Também tocava piano, tinha aulas de oratória e lia clássicos da literatura e da poesia por obrigação paterna. Os anos seguintes foram um desfile de glórias. Em 1864, aos 15 anos de idade, conclui seus estudos de humanidades, sendo laureado com uma medalha de ouro entregue pelo próprio arcebispo da Bahia. Posteriormente, diante de uma plateia sedenta por discursos eloquentes, Rui Barbosa fez sua primeira aparição pública, pronunciando palavras que já demonstravam o brilho que um dia incendiaria os tribunais e o cenário político brasileiro. No ano seguinte, profere o seu primeiro discurso público, na solenidade de despedida e de premiação do Ginásio Baiano. Analisando o discurso de Rui Barbosa, contido na íntegra no livro Obras Completas, percebe que a densidade do conteúdo e a clareza do contexto da oratória superava em muito alguém com apenas 16 anos. Diante de uma encruzilhada, Rui escolheu o direito. A destreza com as palavras, a forte influência paterna e sua fome insaciável por justiça o conduziram à Faculdade de Direito do Recife.
que tinha sido fundada em 11 de agosto de 1827, juntamente com a Faculdade de Direito de São Paulo. A estadia no Recife começou tranquila. Hospedou-se em um mosteiro em Olinda, mas logo mudou-se para a pensão na capital. Seu talento era indiscutível. Para ingressar na faculdade, precisou refazer vários exames, pois seus certificados baianos não eram aceitos na faculdade. Porém, Rui não teve dificuldade alguma, pois alcançou notas máximas em todas as áreas, provando que seu brilho não conhecia limites. Matriculou-se no dia 12 de março de 1866 na Faculdade de Direito, ainda com 16 anos. Já no primeiro ano, ingressou em uma sociedade abolicionista, fundada por seu colega, o poeta Castro Alves. Os bons ares deste primeiro ano mudariam após o segundo ano. O professor de Direito Natural, Antônio de Vasconcelos Menezes de Drummond, sentiu-se ameaçado pelo aluno prodígio, que desafiava as doutrinas arcaicas. O resultado foi uma aprovação medíocre, não pelo mérito do estudante Rui, mas pelo medo do mestre. Resultado: Rui foi simplificado pelo professor, ou seja, aprovado com uma nota baixa, rasa. Mas a história é caprichosa. O professor que, por insegurança ou vaidade, perseguiu Rui, ficou escondido na história, enquanto o aluno perseguido fez história. De qualquer forma, este fato, somado ao fato de que seu pai também desejava sua mudança, principalmente pelo clima causado com a morte de sua mãe, no mesmo ano de 1867, fez com que Rui saísse de Recife e fosse para São Paulo. Conseguiu, em novembro de 1867, a carta de transferência. Mudou-se para São Paulo em 1968. Primeiramente, ficou hospedado no Palácio do Governo, sendo acolhido por Saldanha Marinho, a pedido do seu pai, pois eram colegas. Posteriormente, passou a residir em uma república no centro de São Paulo, onde hoje é a Rua Florencio de Abreu. Em março de 1968, ingressou conjuntamente com Castro Alves, que também tinha se mudado para São Paulo, no Ateneu Paulistano, instituto acadêmico ligado às artes e à política. Esse instituto era presidido por Joaquim Nabuco. Em razão da aproximação com Joaquim Nabuco, estreou na imprensa, escrevendo um artigo no jornal A Independência, sobre a polêmica da centralização no ensino. Isto em 1º de julho de 1868. Este ano, com toda certeza, é o ano de maior ebulição acadêmica e de formação político-social de Rui Barbosa. Tanto que recita poema em uma sessão cívica no Teatro de São Paulo, ao lado de Castro Alves, inicia sua vida na maçonaria, participa da homenagem a José Bonifácio, começa a escrever em outros jornais, assume a presidência do Ateneu Paulistano, entre várias outras produções e atividades. Após um período de férias na Bahia, retorna para São Paulo já em 1869, ocasião em que defende, juntamente com Eloy Ottoni, a criação de um jornal que sustentasse ideais democráticos e humanistas, mesmo dentro de um ambiente monárquico e escravocrata. Daí nasce o Jornal Radical Paulistano, que tinha, entre outros, Luiz Gama e Rui Barbosa. O Radical Paulistano era publicado uma vez por semana e defendia ideais liberais, com as seguintes reformas: descentralização do ensino, ensino livre, polícia eletiva, abolição da Guarda Nacional, Senado temporário e eletivo, extinção do poder moderador, separação da judicatura da polícia, substituição do trabalho servil pelo trabalho livre, eleições do presidente das províncias, magistratura independente, etc, etc, etc. Já no primeiro editorial do Radical Paulistano, de 12 de abril de 1869, um trecho marca bem a proposta daquele grupo, que estava vivendo em um contexto de monarquia e com poucas garantias fundamentais. Séculos vão caminhando, e com eles o progresso dos povos. Querer resistir a essa marca é tão absurdo como subjugar as águas do rio e deter as correntes do oceano. É preciso, pois, seguir a onda da civilização, ou havemos de ser submergidos por ela. Neste mesmo jornal, Rui escreve um manifesto a favor da abolição da escravidão, isto em 25 de junho de 1869, dizendo de maneira profética que, no futuro,
quando a liberdade não for mais o privilégio dos brancos, quando a posteridade examinar os nossos feitos com o facho da história na mão, a justiça dos vindouros há de gravar na memória do Partido Conservador o estigma da reprovação eterna. A abolição da escravidão, quer o governo queira, quer não queira, há de ser efetuada num futuro próximo. Rui Barbosa não apenas previa o futuro, ele o desafiava a chegar mais rápido. Nessa época, não havia dúvidas de que Rui era mais afeiçoado com o jornalismo e a política, mesmo vivendo em uma faculdade de Direito, do que com o campo jurídico, sendo que não há registro de que tenha feito parte de nenhum núcleo estritamente jurídico. Com a conferência proferida em 12 de setembro de 1869 sobre o elemento servil, o jovem Rui Barbosa ganhou certa fama além das arcadas da faculdade, já que foi mencionado em 2 jornais de relevância à época, O Ipiranga e O Correio Paulistano. No ano seguinte, continuou sua jornada na defesa cívica dos ideais democráticos, tendo discursado por 3 noites seguidas sobre os princípios democráticos. No mesmo ano de 1870, fez um discurso de improviso na sacada de uma casa no extremo da Rua São Bento, saudando os soldados brasileiros que retornavam da Guerra do Paraguai. Com tantas atribuições, com tantos compromissos, Rui acabou adoecendo, ficando recluso por determinação médica. Mesmo assim, para cumprir com as obrigações acadêmicas, escreve um trabalho denominado Ninguém pode ser obrigado a demandar em juízo e uma dissertação sobre questão criminal, sendo que a tese defendida por Rui, nesse trabalho, se contrapunha àquela defendida por seu colega, Afonso Pena, que futuramente seria o 6º presidente do Brasil. Escreveu ainda outra dissertação denominada Prova Plena e Semiplena, e já em outubro de 1870 consegue realizar os exames finais e ser aprovado com a nota máxima. A notoriedade que estava ganhando enquanto acadêmico, orador, democrata, jornalista e humanista foi chancelada por uma nota no jornal Correio Paulistano, publicada em homenagem à sua formatura de Direito, que continha os seguintes dizeres, que bem resume que tinha sido e quem poderia ser aquele baiano aguerrido. Moço ainda, mas notável pela robustez de inteligência e ilustração. Democrata de ideais firmes e incansável apóstolo da nova era que surge para o Brasil. É necessário ter em mente que Rui Barbosa se destacou por suas ideias humanistas e democráticas, em um ambiente pouco democrático e, inclusive, escravocrata. Os ideais da República Democrática e o abolicionismo estavam ainda em flagrante formação e só foram sendo solidificados nos anos seguintes, e que efetivamente forjaram o fim da escravidão somente em 1888. Por isso, é possível dizer que Rui, enquanto jovem e universitário, era de vanguarda e antecipou o que aconteceria. Nos próximos episódios, avançaremos para acompanhar a história de Rui após sua vida acadêmica, que é extremamente vasta e rica. Até breve.